Um jogo de divisão aqui também, Atlanta e Carolina, um jogo muito importante para os dois, né? A gente vê aqui quem que é pelo menos o segundo time da divisão até o momento, né? Que a gente sabe que os Saints estão um pouquinho à frente, né? Estão mais consistentes. E vamos ver como é que vai ser esse jogo para os Panthers, jogando em casa, sem o Kelvin Benjamin, que até então era o seu principal alvo, né? Tirando o Greg Olsen, mas que estava machucado. E a gente vai ver como é que vai trabalhar o Ken Newton sem a sua principal arma aqui, né? Ele vai ter que buscar outros caminhos aqui, né? Como o Funches ou mesmo o McCaffrey, que tem usado muito com passe, né? Para enfrentar um time que também muito pressionado, também irregular, né? Que precisa ganhar porque sabe que Falcons sabe se perder esse jogo aqui fica muito difícil sonhar com playoffs, né? Então, o que vocês estão esperando desse jogo e quem que vocês acham que pode ganhar aí? Bom, o Cam Newton tweetou depois dessa troca aí que com essas exatas palavras, tem certas coisas na vida que a gente não entende. Ninguém sabe por que ele tweetou isso. Por que será, né? E eu concordo com ele, tem certas coisas que você não entende, né? Não faz nenhum sentido esse movimento aí. Agora, nessa altura do campeonato, sabendo que o time precisa dessa ajuda no ataque, né? O ataque não é o ponto forte do time, você vai lá e troca um dos principais jogadores. Eu não sei exatamente o que eles pensaram nisso, mas, enfim... sobre o jogo em si, eu ainda falei, quando a gente comentou sobre esse jogo no último vídeo, eu falei que eu queria ver um confronto entre essas duas equipes para saber quem é melhor, né? O Carolina já começa com a vantagem de jogar em casa, que é um ponto bem importante. E agora, sim, a gente fala que os dois times estão irregulares, estão mesmo, mas a defesa do Carolina não. A defesa do Carolina é muito regular e é uma das melhores da liga até o momento, né? Ele, inclusive... Se a gente analisar bem, na verdade, o Carolina é o time com mais tempo de posse de bola nos últimos 3 jogos na liga. Eles estão ficando aí mais ou menos com 34 minutos de posse por jogo. É uma média bem espetacular, né? Eu até não imaginava, na verdade, que era tanto, justamente porque o ataque não é o ponto forte do time, né? Mas eu acho que a defesa está jogando tão bem e deixando os outros times pouco tempo com a bola que o ataque acaba se beneficiando nesse caso, né? Não acho que seja mérito 100% da parte ofensiva. E o Atlanta Falcons é o quarto pior, com 28 minutos apenas. Então eu acho que essa batalha de tempo vai ser muito importante nesse jogo. O time que ficar mais tempo com a bola tem uma possibilidade natural maior de vencer, né? Sim. E o Atlanta vai ter que saber jogar com isso e jogar com essa desvantagem, sabendo que o Carolina é melhor nesse ponto. E agora o Carolina é também o segundo time que menos cede jardas, somente 247 por jogo, também nos últimos 3 jogos, falando disso. Então você vê como essa unidade defensiva deles tá forte, né? Eles realmente não cedem muitas jardas, não cedem muitos pontos, roubam algumas bolas, né? E esse vai ser um ponto que o Atlanta vai ter que evitar, porque nesse ano o Matt Ryan não tá tão bem quanto ano passado, né? Ano passado ele praticamente não sofreu turnovers, esse ano no último jogo foram 4, né, do Atlanta. Inclusive o último jogo o Matt Ryan não conseguia se acertar com o center, né? Os dois juntos combinaram 4 fumbles, né? Praticamente. Então não foram todos perdidos, mas... era uma confusão e óbvio que era por causa da chuva naquele jogo específico, mas de qualquer forma a gente vê como esse ataque depois da saída do Kyle Shanahan nessa temporada não está se dando tão bem, né? E olha, começando falando assim, o Carolina é meu time preferido para esse jogo, mas é muito difícil, é um daqueles jogos que é 50% praticamente, porque por mais que o momento do Carolina seja um pouco melhor, o time do Atlanta ainda é melhor. Sim. E a gente ainda tá mesmo nessa altura do campeonato, na metade da temporada, a gente ainda tá com aquela pulga atrás da orelha pensando assim, quando que o Atlanta vai começar a jogar bem? Eu tô com essa impressão todos os jogos. E nada melhor do que um jogo de divisão, né? Então, eu acho que é a oportunidade do Atlanta. Mas como você falou, se eles perderem esse jogo, eu acho que as coisas vão começar a ficar bem difíceis. Exatamente. Eu acho que por esse senso de urgência, eu acredito que a Atlanta vai entrar mais ligado nessa partida. A gente, em relação ao Panthers, assim, é um time que a gente não vê muita identidade nesse ano. É um time que corre bem com a bola? Não. É um time que tá lançando bem em todas as partidas? Também não. E aí faz essa troca estranha do Benjamin, né, que é a principal arma, principalmente na Red Zone. E aí a gente começa a especular como é que esse ataque vai funcionar. Né? Porque tem o Newton, que é um jogador que lança bem e corre bem, mas todos os times da NFL sabem disso. E o resto dos recebedores são jogadores assim, regulares, mas não são tão talentosos. Não sei se eles estão prontos para assumir uma posição que o Benjamin tinha, que era de recebedor número 1. Então, assim, por mais que Carolina pareça estar numa fase melhor, vem de uma vitória, né?
Eu acredito que a Atlanta, nesse momento, tem mais time, só que não tá jogando também do jeito que a gente esperava. Então é um jogo extremamente aberto exatamente por isso, porque são duas equipes regulares. Eu acho que quando esse tipo de equipe se enfrenta, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas eu tô apostando em Atlanta nessa partida, eu vou apostar em Atlanta, eu acho que chegou a hora desse time dar uma resposta. Eu acho que, novamente, não vai ser aquela partida de Atlanta que a gente espera, não vai ser o mesmo time do ano passado. Eu acho que talvez nunca mais seja, por todas as mudanças que teve, mas talento ainda tem. O Matt Ryan tem que chamar a responsabilidade, né? Ele é o MVP ainda da NFL. É um jogo fora de casa, um jogo que tem que vencer por ser um duelo de divisão. Realmente mais do que nunca, é um adversário direto por briga de playoffs e repescagem também. E eu acho que Carolina fez um movimento muito ruim com essa saída do Benjamin. Eu acho que isso já pode ser pode afetar a equipe já nesse final de semana, porque vai enfrentar uma defesa que não está jogando tão bem, mas tem bons jogadores. Eu acho que também tem condições de roubar a bola nessa partida. Então eu estou apostando em Atlanta em um jogo difícil, um jogo de placar baixo, eu acho. Eu acho que as duas defesas vão se impor aqui. Eu gosto mais da defesa de Carolina, realmente. Eu acho que é uma defesa mais regular. Mas eu acho que a Atlanta vai vencer por pouco, mas vence esse jogo e embola a divisão. Eu também vou apostar em Atlanta, mas não por confiança. Acho que é mais pela urgência deles, precisar ganhar esse jogo. Eu acho que se for pela confiança, é mais pelo time da casa e pela unidade que está jogando mais. Sim. Dos 4 aqui é a defesa que está jogando mais. Então, mas eu vou apostar em Atlanta e eu quero ver se esse time consegue jogar na red zone. É um time que consegue avançar bem no campo, correndo e lançando, mas quando chega na red zone, para marcar, não consegue. Então, mas eu acho que é um jogo crucial aqui, eles sabem disso, que ganhar dentro da divisão de um time que está junto ali no mesmo nível, dá uma moral para esse time, mostrando que ainda vai brigar por playoffs. Então, eu aposto nos Falcons. Eu vou diferente de vocês, eu vou no Carolina. Eu acho que Carolina, assim, pelo que você falou, né, e eu já tinha comentado dessa unidade da defesa ser superior, e por jogar em casa, e porque por mais que eu ainda esteja pensando que uma hora o Atlanta vai deslanchar, eu acho que fora de casa, contra uma defesa bem sólida, não sei, parece que talvez essa temporada o Atlanta realmente não se encontre. Mas, como eu disse, né, também não é uma coisa que eu confio, a possibilidade de eu errar é bem grande, né, nós estamos aqui na mesma, né, mas eu vou de Carolina dessa vez.